Retículo endoplasmático rugoso e liso. Se te mostrassem essa imagem, eu simplesmente falasse esse nome para você, você saberia descrever o que é? Imaginei que não. Não precisa se preocupar, porque hoje vamos falar sobre uma organela que é extremamente importante para o funcionamento celular, o retículo endoplasmático. Eu sou Felipe, estudante de Biologia da UFMS do campus de Três Lagoas, e durante essa apresentação vamos entender a estrutura do retículo endoplasmático rugoso e liso, como entender e como acontece a síntese de proteínas associadas ao retículo e quais são os procedimentos iniciais que ocorrem dentro dele. Introdução ao retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma rede de membranas presente nas células eucarióticas. Ele está conectado ao envoltório nuclear e ocupa grande parte do citoplasma. E essa organela é dividida entre dois tipos: retículo endoplasmático rugoso, o RR, e o retículo endoplasmático liso, o REL. A principal diferença entre eles é a presença de ribossomos aderidos à membrana do RR. Uma das questões a se responder é qual a função dos ribossomos, e a resposta é bem simples: produção de proteína. Retículo endoplasmático rugoso, o RER. O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos presos à sua superfície externa. Esses ribossomos deixam sua aparência granulada ou rugosa. Sua estrutura é formada principalmente por cisternas achatadas. A principal função do RR é produzir proteínas que serão secretadas pela célula, incorporadas à membrana plasmática ou enviadas para outras organelas. Então, por que o retículo rugoso recebe esse nome? Porque possui ribossomos aderidos à sua membrana. Aqui vai uma curiosidade: as células que produzem muitas proteínas, como células do pâncreas, possuem grande quantidade de RR. Retículo endoplasmático liso, o REL. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos. Ele apresenta uma estrutura mais tubular e desempenha funções diferentes do RR. As principais funções do RL são síntese de lipídios, produção de hormônios esteroides, detoxificação celular e o armazenamento de cálcio. Uma curiosidade: nas células musculares, o RL recebe o nome de retículo sarcoplasmático e atua no armazenamento de cálcio. Síntese de proteínas associadas ao RR. A síntese de proteína começa nos ribossomos livres do citoplasma. Quando a proteína precisa ser exportada ou enviada para membranas, ela é direcionada ao retículo rugoso. Esse processo acontece em etapas. A primeira etapa: início da tradução. O ribossomo começa a produzir a proteína a partir das informações do RNA mensageiro. Segunda etapa: peptídeo sinal. A proteína recém-formada apresenta uma sequência chamada peptídeo sinal. Ela funciona como um endereço, indicando que aquela proteína deve entrar no retículo. Uma pergunta rápida: qual que é a molécula que leva as informações para a produção de proteína? O RNA mensageiro. A terceira etapa é a ação da SRP. A partícula reconhecedora do sinal, chamada SRP, reconhece o peptídeo sinal e conduz o ribossomo até o RR. A quarta etapa é a entrada no retículo. A proteína entra no interior do retículo enquanto ainda está sendo produzida. Esse processo é chamado de translocação contraducional. Processamento inicial no retículo. Depois de entrar no retículo, a proteína passa por modificações importantes. A primeira delas é o dobramento proteico. A proteína adquire sua forma tridimensional correta, com auxílio de proteínas chamadas chaperonas. Mas por que o dobramento correto da proteína é tão importante? Porque ela vai definir a sua função. A segunda parte é a formação de pontes de sulfeto. Essas ligações ajudam a estabilizar a estrutura proteica. Já a terceira parte é a glicosilação inicial. Algumas proteínas recebem carboidratos. Esse processo ajuda no reconhecimento celular, na estabilidade e na funcionalidade da proteína. Em quarto lugar, nós temos o controle de qualidade. Lembra porque eu falei que o dobramento correto na proteína é importante porque define sua função? Mas o que acontece se elas ficarem mal dobradas? Então, proteínas mal dobradas são identificadas e, consequentemente, degradadas. E agora vamos falar sobre a relação com o complexo de Golgi. Após o processamento inicial, as proteínas são transportadas em vesículas até o complexo de Golgi. No Golgi, elas sofrem novas modificações e são distribuídas para diferentes destinos. Qual organela recebe as proteínas vindas do retículo? O complexo de Golgi. Então, para a conclusão, o retículo endoplasmático rugoso está ligado à síntese e ao processamento de proteínas. O retículo endoplasmático liso participa da síntese de lipídios e detoxificação. Ambos são fundamentais para o funcionamento celular, já que sem o retículo endoplasmático, a célula não conseguiria produzir e organizar corretamente moléculas essenciais para a vida.
Agora que já foi explicado, aqui tem uma maquete do modelo do retículo endoplasmático, tanto o rugoso quanto o liso. Essas bolinhas em verde seriam os ribossomos, que é presente apenas no modelo rugoso, enquanto no modelo liso, como dá para ver, ele é mais tubular. Dá para ver a diferença? Ih, tá caindo. Mas dá para ver a diferença aqui deles, ó. Esse aqui é mais tubular. Acho que assim fica melhor para ver. Aqui é mais tubular, esse aqui já não é. Esse aqui é a minha maquete do modelo do retículo endoplasmático. Para encerrar, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo e atenção. Espero que a apresentação tenha ajudado a entender melhor o funcionamento do retículo endoplasmático e a sua importância para a célula.